O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre o New L11. Vamos para o seu relatório gerencial do mês de abril. Ele teve início das atividades em outubro de 2019. Ele tem a taxa de administração de 0,95% ao ano do valor de mercado. Aqui é uma parte muito boa. Quanto mais descontada as cotas tiver, menos o fundo ganha em taxa de administração. Ele tem a taxa de performance 20% ao ano do que exceder IPCA mais 5%. Então a taxinha de performance 20% já é um pouquinho salgada, né? Mas a maioria dos fundos que tem taxa de performance é 20% também. Ele tem cerca de 9.454 investidores, 3 imóveis. Desses 3 imóveis, tem 5 locatários. Tem um prazo médio de aluguel de 6 anos e meio. E tem um yield anual de 11,3%. Ele está com uma vacância de 0%, então está todo alugado os imóveis dele. E tem uma ABL de 114 mil metros quadrados. E o valor de mercado, nesse relatório gerencial, fechou em 283 milhões. E ele distribuiu 95 centavos por cota. Que é a mensagem de investidores, eu destaquei algumas coisinhas aqui. O fundo tem avançado no processo de aquisição de novos ativos. Faz tempo que ele fez subscrição de cota para poder comprar um novo imóvel. Ele chegou a quase comprar o imóvel do Novo Mundo, mas daí ele entrou em recuperação judicial e eles cancelaram a compra. Tivemos avanços importantes no projeto de expansão do New Log Goiânia, que é o principal galpão deles e que está tendo obra para expansão também, nós vamos ver mais lá para baixo. Que ele fala que para esse mês anunciamos a distribuição de 95 centavos por cota, como acabamos de ver. Que ele dá um pouquinho dos destaques dos últimos 5 anos, foi o maior retorno financeiro. Os prazo médio de locação nós já vimos. Tem um equity upside de 39% e 410 bps de prêmio yield. Aqui é a expansão do New Log Goiânia. Ele tem um potencial de expansão de 43 mil metros quadrados. Ele tem um aluguel atual de 2.153.000 e depois da expansão ele pode ter um adicional de 1.100.000, dando um aumento estimado de renda de 51%. E o aluguel total potencial vai para 3.253.000. No momento está na fase de expansão do galpão A ainda, e depois ele vai para o B e C. Que ele não mostra quantos por cento está a obra, mostra nada. Então não tem como nós saber quanto tempo falta. Ou uma estimativa de quanto tempo faltaria. Aqui é a famosa DRE dele. Referente a abril, ele teve a receita de locação 3.223.000. Teve a receita de operacionais de 660.000. Uma receita com fundo imobiliário de 244.000. E a receita financeira de 75.000. Dando um total de receitas de 4.203.000. E ele teve um total de despesas de 2.041.000, sendo 769.000 de pagamento da alavancagem. Mais pra frente ele vai dar uma estimativa de quantos que ele devia estar pagando. Nós vamos ver que ele está pagando a mais do que ele estava pagando antes, que deveria estar pagando. O resultado deste mês foi impactado principalmente pela receita financeira. A receita financeira foi impactada pela não realização do lucro das operações de renda fixa. Atualmente, o valor acumulado em resultado de renda fixa não realizado é próximo de 2,2 milhões, aproximadamente 79 centavos por cota. Ele tem o valor patrimonial da cota de 131.000 e fechou abril com o valor de cota de R$ 100. Ele tem o valor patrimonial da cota de R$ 131 e fechou
abriu com um valor de mercado de R$ 100,97. Hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, dia 22 de maio, ele fechou com a cota de R$ 102,50. Aqui são as receitas e locações. Os dois principais inquilinos é a Brinox com 1 milhão de receita e a Ontex com 1 milhão de receita também. Que seriam os resultados rendimentos do fundo por semestre. Nesse primeiro semestre de 2025, como podemos ver aqui, ele está distribuindo mais do que está arrecadando. Está distribuindo 10,6 e arrecadou 8,7 até agora. Que podemos ver, olha. Tem um resultado de 0,78 médio nesse semestre, de 5 meses, né? E distribuiu 0,95. E ele tem R$ 1,49 de resultado acumulado. Aqui é o valor de mercado dos ativos, 438 milhões. Aqui é a liquidez do fundo. E aqui é a composição do patrimônio líquido e a alavancagem do fundo. Ele tem valor de imóveis 442,6. Aqui ele dá levemente abaixo do... Foi reavaliado. Ele tem 71 mil em títulos públicos, 24 mil em fundos imobiliários e tem 0,5 em outros negativos. Ele tem 168 milhões, desculpa, tá tudo em milhões, tá? Tudo que eu falei mil, você leva a milhões, tá? 168 milhões em CRIs, dando um PL de 369 milhões. Na verdade, tá pegando o saldo em CRIs que ele tem, que é 168 mil, dividindo por ativos totais, ele tem uma alavancagem de 31,1%. Ele tem uma alavancagem de 31%. É uma alavancagem alta, considerada muito alta. Passou de 30%, é muito alavancado. O ideal de 10 a 15. Então ele está praticamente o dobro do ideal. Por isso que ele está tão descontado. Além de ter poucos imóveis também, então é mais concentrado, né? E tem alavancagem alta. Então na hora que você for fazer seu estudo, ou se você já investe, você tem que levar isso daqui em consideração. Aqui é o cronograma de amortização, como eu falei, ó. De junho de 2024 a maio de 2026, os valores amortizados mensalmente variam entre 569 e 629. Variam entre 569 e 629. E como nós vimos na DR aqui, ele está pagando 769, então já está pagando a mais do que o estimado aqui. Aqui ele fala sobre a alavancagem. Ó. Os ativos do fundo possuem, de acordo com a última avaliação, um valor de 112 milhões maior que o valor gasto nas aquisições. Em abril de 2025, ele tem uma alavancagem de 163 milhões,6. E no ano que vem ele vai ter 150 milhões. Ou seja, essa diferença de 163 para 150 é o que ele tem que pagar em 2025, que dá cerca de 12 milhões. Então ele ainda tem que pagar 12 milhões da alavancagem esse ano. E pro ano que vem ele tem que pagar... E o ano que vem ele tem que pagar 17 milhões. Aqui ele mostra. É o que ele paga esse ano. Isso daqui que ele vai pagar ano que vem. E esse daqui que ele vai pagar em 2027. Teve um inscrito que fez um comentário que falou que estava em dúvida nessa parte aqui. Aqui você leva em consideração... Aqui o total de saldo devido dele é 163 milhões. E em cada ano ele vai pagando um pouquinho. Até em 2031 que ele vai pagar todo o resto. E tudo que faltar, que é 76, que vai faltar 76 milhões. Então o valor total é 163 milhões. Em 2025, até 31 de dezembro de 2025, ele vai ter que pagar 12,7 milhões. Aí pro ano que vem, a dívida vai ficar 150 milhões. Aí até o final do ano que vem ele vai ter que pagar 17,2 milhões. E para o início de 2027 a dívida vai estar em 133 milhões. E assim vai até ele terminar de pagar. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, você manda um comentário aqui de novo que eu tento explicar de um jeito melhor. Aqui é a linha do tempo dos imóveis dele.
A primeira aquisição dele foi o New Log Caxias do Sul. Isso foi em outubro de 2019. Em maio de 2021, ele comprou o New Log Goiânia. Em junho de 2021, ele comprou o New Log Sorocaba. Aqui é onde fica o portfólio. Ele tem um fica em São Paulo, que é o menor deles. Outro no Rio Grande do Sul. E o de Goiânia, que fica em Goiás. Área alocada 114 mil metros quadrados. Vacância zero financeira e física. Ele tem um aluguel mensal médio de R$ 28 metros quadrados. E como nós já vimos, o New Log Goiânia é o principal ativo dele, o maior. E tem 3 inquilinos neles. Tem uma área de terreno de 244 mil metros quadrados. E a área locável de 70 mil metros quadrados. Por isso que ele está fazendo a expansão lá. Tem muito terreno sobrando ainda. Que é o portfólio do fundo. Classe de ativos. Ele tem 82% em imóveis, 14% em título público e 4% em fundos imobiliários. O reajuste dele é 41% IPCA, 59% IGPM. Aqui as receitas locatárias, 31% vem da Brinox e 33% vem da Ontex, que é a atividade dos locatários. 32% é a indústria de transformação, 33% é a indústria de produtos de higiene pessoal. Os vencimentos do contrato dele, 2% vence em 2027 e 65,3% em 2031. Então, por enquanto, está sossegado. Mês de reajuste dos contratos. Agora em maio, 31%. É o principal reajuste do ano. Esse o de janeiro. Provavelmente um é da Brinox e o outro é da Ontex. Que é a descrição detalhada dos imóveis. O New Log Caxias do Sul. Ele pagou 82 milhões no ativo, no imóvel. Ele pagou cerca de R$ 2.000 o metro quadrado. Ele comprou à vista e teve um cap rate de 11,97%. O reajuste que nós vimos ali é o da Brinox, que vai ter o reajuste em 19 de maio. Que é o New Log Goiânia, que tem os três inquilinos. E o CRI dele, que ele tem de... É a alavancagem dele, que ele fez foi para comprar o New Log Goiânia. O valor total da aquisição, 231 milhões, sendo os 207 milhões da área do Galpões e 24 milhões do terreno. Tem um cap rate de 10% e o valor de 2.840 o metro quadrado. Aqui os 3 locatários, Hypera, Coty e o Ontex. E é nesse ativo também que está fazendo a expansão. Que é o New Log Sorocaba. Ele pagou 6 milhões, 1.765 o metro quadrado e pagou à vista também. E tem um cap rate de 10,7%. Aqui as perguntas e respostas dele. Aqui está explicando o que nós vimos lá em cima. A minha opinião, eu tenho ele na carteira, mas não se esqueça de levar em conta os seus riscos. Ele é concentrado, que ele só tem 3 ativos, em 2 inquilinos. É cerca de 60 e poucos por cento, é mais de 60% da sua receita. Então ele é concentrado nos ativos, hiper concentrado no inquilino, tem mais de 30% de alavancagem. Então, esses 3 principais pontos você tem que levar em consideração. Por isso que ele está bem descontado, cerca de quase R$ 30 por cota de desconto. Lembrando que isso daqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Eu tenho na minha carteira, mas faz parte do risco da carteira. Espero que esse vídeo te ajude nos seus estudos. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, eu peço que você se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho das notificações. E passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia.
Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.